Gostaram? Agora eu vou ensinar com detalhes para vocês essa técnica maravilhosa, ensinar do jeitinho que vocês gostam, todo passo a passo e principalmente os truques, né, para que você obtenha um resultado maravilhoso. E olha como ficou lindo, né, o nosso trabalho. Parece mesmo uma estampa. Tá bom, gente? Eu sou a Ingrid Ramanushi, este é o canal Recriar com Arte. E se você está gostando da técnica de hoje, já me diz aí nos comentários o que vocês estão achando. Me dá aquele joinha, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal. Vamos lá aprender? Até já! Bem, gente, eu já vou começar a nossa aula dando dicas para vocês, tá bom? Então, hoje eu vou aplicar, olha só, isso aqui é uma placa de MDF, tá? Então, essa placa é bastante importante pelo fato de ser um MDF, você primeiramente impermeabilizar com a goma laca indiana e depois passar uma tinta. Então, foi o que eu fiz, impermeabilizei o meu MDF com a goma laca indiana e passei 3 demãos de tinta acrílica branca. Tá? Mas essa técnica você pode aplicar também em madeira, pode aplicar em plástico, em metal, enfim, em qualquer superfície. O importante é você fazer a preparação que eu vou ensinar agora, que é o pulo do gato aqui para essa técnica. Então, após ter aplicado o fundo branco, e outra coisa, gente, eu gosto de usar o fundo branco, que o fundo branco é o que mais dá destaque, né? Nessas técnicas similares ao derramamento acrílico, ao pouring. O branco realmente destaca bastante os efeitos. Mas você pode também fazer com o fundo preto, aí usar outros tipos de tintas mais claras, que também fica bem bacana, tá? Então, primeiramente, damos o fundo branco com uma tinta à base de água. Pode ser uma PVA, pode ser base para artesanato, pode ser tinta acrílica. O importante, né, uma tinta à base de água branca. E depois, é bastante importante que esta superfície esteja lisa. E como nós vamos fazer isso? Aplicando um meio de acabamento. Então, o que nós poderemos aplicar para que essa superfície fique lisa? Olha, pode ser um verniz acrílico à base de água, pode ser uma goma laca incolor, pode ser o verniz em spray, pode ser o nosso verniz caseiro de isopor, que também fica ótimo. E hoje eu vou usar, olha só, a goma laca incolor, aquela feita com silicone, que eu ensinei aqui no canal e eu já vou deixar aqui no card para vocês. Então, qualquer um desses produtos que deixa a superfície lisa é o ideal antes de iniciarmos a técnica. Isso, gente, é o grande truque dessa técnica. Sem essa preparação, não é possível realizá-la. Então, qualquer tipo de material que você esteja utilizando para fazer este efeito, faça primeiro essa preparação que eu estou falando para vocês agora, tá? Então, eu vou usar hoje a goma laca dessa caseira mesmo, né, que eu ensinei, porque a goma laca seca mais rápido, né? Então, eu vou usar a caseira para vocês observarem que mesmo com produto caseiro é possível. Então, aqui, olha, eu vou dar uma camadinha bem fina aqui da goma laca, não precisa exagerar. O importante, né, é você cobrir toda a superfície aqui do MDF e deixá-lo, né, brilhante. Ah, outro material, gente, que eu estava esquecendo de falar, que você também pode usar, é na tela, tá? Nas telas de pintura também. Aí você faz essa mesma preparação que eu estou fazendo aqui, tá? Vamos dar uma esticadinha para não ficar marca. E vou passar em tudo aqui a goma laca. Pronto, gente, já passei em tudo, dá uma olhadinha aqui contra a luz, ó. Não ficou nenhum pedacinho sem passar. Então agora eu vou só esperar a minha goma laca secar e já volto para a gente continuar. Bem, a goma laca já secou bem, ó, e ficou uma superfície bem lisa, ideal para aplicarmos aqui o efeito.
E para essa nova etapa do nosso trabalho, os materiais que nós iremos precisar são os seguintes: um borrifador aqui com água, somente água aqui dentro, uma tinta que seja solúvel em água. Então, eu estou usando uma tinta acrílica, né? Decorativa, uma tinta para artesanato, mas pode ser também, por exemplo, uma tinta PVA, que não tem problema. O importante é que você possa, né, dissolvê-la em água, tá bom? E a cor que eu vou usar é a Grizzly Paint, que é uma mistura assim de um azul acinzentado, é uma cor bem bonita. Mas se você quiser fazer com o preto também, fica bem bacana. Esse primeiro projeto que eu quero mostrar para vocês será monocromático, isso quer dizer somente uma cor, tá? E vamos precisar também de um pincel que tenha esse tipo de volume, tá? Então você pode usar ou esse tipo de pincel aqui de maquiagem. Eu vou usar esse outro aqui, ó, que tem bastante volume de pelo, olha. Pode ser aqueles pincéis de barbear, sabe? Aquele que tem bastante pelo também, pode ser, porque vai ficar melhor para nós espalharmos a tinta. Ou até mesmo um pincel chato, desde que ele tenha cerdas bem macias, cerdas naturais e bastante pelo aqui. Aí vai ajudar bastante a espalhar aqui a nossa tinta. E vamos precisar, óbvio, né, gente, do balão de ar, que é o que vai fazer o efeito aqui todo especial no nosso trabalho. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é borrifar água sobre toda a superfície. Não precisa ser muita água, tá? Somente para umedecer aqui o nosso MDF. Borrifa em tudo. Opa! E aqui, né, eu vou começar aplicando a tinta. Vou colocar um pouco aqui do lado e borrifar também um pouquinho d'água aqui na tinta. Essa técnica, gente, eu aprendi com uma artista australiana chamada Julie. Ela tem ótimos vídeos a esse respeito e aqui eu tô trazendo para vocês com exclusividade, lógico, né, gente? Ensinando tudo, tá? E eu vou usar este pincel aqui, ó. Então, o que a gente faz, ó? Eu misturo aqui um pouquinho o pincel com a tinta, tá vendo? Que já tá com água e começo a aplicar aqui na superfície, ó. Primeiro eu vou aplicar fazendo esse tipo de movimento. Olha só. Isso que é importante, gente, que seja um pincel com bastante volume de cerda, né? Para fazer esses traços aqui, tá vendo? Isso já vai começar a fazer o efeito 3D que a gente precisa. Olha só. Mais um pouquinho de tinta. Aí você passa também desse lado assim, ó. E assim já vai dando profundidade, né, ao nosso trabalho. Pronto. E agora nós pegamos o balão, coloca aqui entre esses dois dedos e vamos começar a aplicar o balão aqui sobre a superfície. Olha só. Ó, à medida que eu coloco o balão, já vai formando essas belas flores aqui. Olha só que lindo. Ó, a tinta vai ficando aqui. Você não precisa, gente, retirar a tinta do balão, pelo menos por enquanto, tá? Olha como é fácil e como fica lindo. Maravilhoso, né, gente? Agora, para dar mais uma camada de efeito, eu vou começar a passar aqui o meu balão na diagonal.
Olha só. Gente, vou mostrar de pertinho, mas olha que coisa linda este trabalho. Olha só. Como fica lindo o efeito, né? Das bolas aqui. Muito bacana, né, gente? Vocês viram como é super fácil de fazer? Aí, se você quiser passar outra diagonal aqui, vai... Quanto mais você passar aqui a bola, né? Mais efeitos você vai ter, olha só. Vou passar mais aqui também. Lindo, né, gente? Gostaram? Olha que efeito maravilhoso. Isso para fazer em tela, para fazer em caixas, né? Você colocar na tampa de uma caixa, no fundo de uma bandeja, fica muito lindo. Agora eu vou mostrar bem de pertinho para vocês terem uma ideia. Muito lindo, né, gente? Super fácil de fazer, maravilhoso. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou deixar secar e daqui a pouco eu volto a mostrar o acabamento. Bem, gente, agora que já secou bem aqui a nossa pintura, chegou a hora de darmos o acabamento. E hoje eu vou usar o verniz em spray, né? Que eu gosto bastante de usar o verniz em spray em trabalhos onde tem, assim, esse tipo de acabamento com efeito, né? E porque às vezes a gente passa um verniz à base de solvente onde tem um efeito e só de você esfregar o pincel, muitas vezes o efeito acaba ficando um pouco diferente. Então eu gosto sempre de usar o verniz em spray e também porque não fica nenhuma marca de pincelada, eu gosto bastante do acabamento. Mas se você não tiver o verniz em spray, pode usar o verniz acrílico, né, à base de água brilhante e passar, tá bom? E o verniz também vai trazer de volta aqui a cor, né? Porque como eu usei uma tinta fosca, o trabalho fica um pouquinho apagado. E quando a gente coloca o verniz, né, um verniz brilhante, realça, né, todo o trabalho. E aqui, gente, vou passar uma camadinha bem fina, tá? Não precisa exagerar sobre todo o trabalho. Pronto, gente. Tá? Só uma nuvenzinha de verniz. Vou deixar secar e já mostro para vocês como ficou lindo aqui a nossa pintura, né, com o balão. Até já! Gente, agora que o acabamento com verniz já secou, vocês não imaginam. Olha como ficou lindo, né? O nosso trabalho, maravilhoso, né? Lembra muito uma estampa industrializada e fomos nós que fizemos aqui. Vocês viram como a técnica é super fácil? E essa técnica, gente, você pode aplicar, como eu já falei na aula, né? Na madeira, no MDF, na tela, no plástico, enfim, é uma infinidade de aplicações e fica muito bacana. E numa próxima oportunidade eu vou trazer para vocês essa mesma técnica aqui, só que bem colorida, né? Eu vou ensinar a fazer com várias cores e vocês vão ver que o efeito também fica maravilhoso e muito diferente aqui da nossa técnica monocromática. Gostaram, gente? Me diz nos comentários o que vocês acharam da técnica de hoje. Me dá aquele joinha, me ajudem compartilhando esse vídeo, principalmente manda no WhatsApp, nas suas redes sociais, porque essa é uma técnica que eu estou trazendo com exclusividade para vocês. Tá bom, gente? Um beijo a todos, até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau!